O Erledes pôs aqui a dura realidade do hoje, do sindicalismo de ontem e de hoje, num ambiente aparentemente sombrio, ou talvez seja de fato sombrio a realidade de hoje. E ele termina falando de utopia, ele termina falando de esperança, ele termina falando, como disse o poeta, no direito que nós temos de delirar um pouco, para sonhar, para ter um mundo em perspectiva, para ter onde queremos chegar, um horizonte. E utopia é isso, é um horizonte, é o máximo que você alcança. Por isso que o poeta diz, não adianta você caminhar, porque você não vai alcançar a utopia. Como ela é o horizonte, quanto mais você caminha, mais o horizonte se afasta. Mas tem uma vantagem, o que era horizonte, hoje, amanhã não será, porque você estará lá. E abriram-se novos horizontes. Por isso, que assim como ele termina a dura realidade, falando de utopia, de esperança, eu começo a minha palestra também incorporando esse grande poema, porque eu começo falando de futuro, de esperança, de sonhos, de necessidade de sonhar. Por isso que a proposta hoje era que eu falasse, a minha palestra, eu vou aceitar esse termo, para não ficar chato, do Estado Social de Direito. Porém, duas coisas nos obrigam a fazer um ajuste, eu queria fazer esse ajuste com vocês. O primeiro, que felizmente a parte teórica, a parte científica, a parte catedrática desse tema foi contemplado na palestra do Erledes. E segundo, porque aqui, nesse pouco tempo que nós dispomos, eu creio que parece que é 1 hora ou menos, eu preciso tratar de um assunto também atualíssimo com vocês e que tem a ver com o Estado Social de Direito. Por sinal, Newton Borges, eu aqui estaria propondo a vocês, principalmente ao Lineu, que é o diretor da instituição que realiza os nossos cursos de formação, o professor Erledes, que é um dos seus formuladores, talvez eu esteja propondo aqui hoje que nós encerramos o atual ciclo da proposta de Estado Social de Direito para passar para um próximo ciclo. Isto tudo impulsionado pela conjuntura atual. No caso do Brasil, particularmente, por 3 assuntos que está como espada sobre a nossa cabeça, que são o PLP 257, a PEC 241 e a reforma previdenciária. Tudo isto está conectado com a conjuntura internacional. Nós vamos falar sobre esse projeto e vocês veem que eles não são meras maldades do presidente interino Michel Temer. Mesmo que ele fosse um tarado, não seria a ideia dele. São imposições e eu vou colocar para vocês aqui hoje o porquê, o que é que está atrás dessas imposições. Esses projetos, que são a verdadeira reforma do Estado, esses 3 projetos de lei, que, na verdade, está preparando o Brasil para um novo ciclo do capitalismo e que nós vamos procurar falar sobre ele aqui agora. Nós hoje estamos combatendo aqui ferozmente tal neoliberalismo, que, na verdade, você falou uma coisa certa, neoliberalismo não é ideologia. Ideologia é o capitalismo que se contrapõe ao socialismo. O neoliberalismo é a doutrina do capitalismo. Então, isso tudo está conectado com o que estamos acontecendo hoje, é isso que nós vamos tentar, um pouquíssimo... Pois não? Vai informar que começou agora na Câmara a discussão dos destaques do PL 257, agora. Nesse momento começamos. Depois de quase um mês que nós estamos barrando esse projeto, mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Obrigado, Neu. Precisa ver como eu preciso falar disso aqui hoje. Primeiro, eu estou dividindo o projeto de construção do Estado Social de Direito em ciclos. Tivemos um primeiro ciclo, um segundo ciclo, que eu acho que agora nós temos que partir para o terceiro, que é a implementação, que é a prática, que é a ação. Essa ideia de construção do Estado Social de Direito, ela começou, na verdade, por um grupo de dirigentes sindicais que se capacitaram bastante. Eu tenho o privilégio de ser uma pessoa bastante capacitada no movimento sindical, com muita formação internacional. Isso é fundamental, você ter uma visão desde a causa e não apenas do efeito, você participar da formulação e não apenas combater suas mazelas.
um grupo há quase 30 anos, nós começamos a entender uma verdade incrível, que a luta do movimento sindical, a luta dos trabalhadores, da forma que nós estávamos levando e estamos levando até hoje, ela não tem chance de êxito. Ela não tem chance de êxito. Por quê? Nós do sindicalismo, que todos, a maioria de nós, temos uma raiz forte no socialismo, tem formação socialista, nós pregamos o mundo ideal. Nós pregamos um mundo de justiça social, da justa distribuição de renda, quer seja as riquezas distribuídas gratuitamente pela natureza, ou mesmo aquelas que são fruto do trabalho do homem, nós queremos que ela seja distribuída justa e equanimemente entre os homens. Isso é socialismo. Porém, nós pregamos o mundo ideal num ambiente impossível, que é dentro do capitalismo. Você construiu um mundo socialista dentro do modelo capitalista. Não tem chance. É como você lançar semente no deserto e esperar que Deus vá lá. Deus até faz sua parte, mas nós temos a obrigação de entender isto, que lançar uma semente no deserto, a possibilidade dela gerar árvores e frutos, etc., é muito menor do que se você compreender que naquele ambiente não serve e procurar lançá-la no continente, onde é mais fácil você adubar, você regar, e é onde é o ambiente natural das plantas. Portanto, o ambiente natural do mundo social, do mundo socialista, do mundo que nós pregamos no movimento sindical, não é dentro do modelo capitalista. Então, nós começamos, então, a dizer, nós temos uma responsabilidade, que nós não podemos só dizer isso não serve, isso não serve, isso não serve, e não dizer o que serve, não dizer o que nós propomos no lugar. Começou-se por uma análise dos modelos de organização da sociedade existentes no mundo, de ontem e de hoje, inclusive. Analisando mais ou menos um por um. E eu vou procurar acelerar para não demorar muito, porque eu quero demorar 10 minutos num ciclo, 10 minutos no outro ciclo, para ficar o resto do tempo dentro dessa outra parte que eu quero conversar com vocês, a parte política, por assim dizer. Bem, vamos começar pelos modelos que existem no mundo. O modelo comunista é um modelo de organização da sociedade, em que pesa ser um pouquinho equivocada a forma que se entende, que se propõe que o comunismo seja um modelo de organização da sociedade, mas é assim que o mundo entende. Hoje disse que, inclusive, que o último país realmente comunista é a Coreia do Norte. Não é isso que fala? Rapaz, eu nunca vi tanta ignorância ao dizer isso. Nada mais longe do comunismo do que a Coreia do Norte. Ali se pratica o anticomunismo. O que é o comunismo? O comunismo é a utopia do socialismo. O comunismo é um mundo em que a vida seja vivida em comum. A máxima do comunismo é um mundo sem fronteiras, porque não existirão ninguém para perseguir ninguém, não precisa de fronteira. É um mundo sem exército, porque não seremos inimigos de ninguém, não precisamos guerrear. Este é o comunismo, portanto, não existe nenhum modelo comunismo, em que, sobretudo, dizer que a Coreia é o último modelo. Não serve até porque não tem prática, e ele não é um momento. O comunismo é uma utopia a ser perseguida, é o mundo ideal a ser perseguido sempre. O que às vezes se confunde muito com o comunismo é o chamado socialismo clássico, aquele pelo qual passamos, pelo menos nós que estamos há mais tempo no movimento sindical, todos nós passamos. E é necessário, é a escola fundamental para um lutador social. Um lutador social tem que entender, não precisa ser um convicto, não precisa ser um militante, não precisa ser um radical de qualquer modelo, mas ele tem que entender, sobretudo, o que é o socialismo. Ele propõe, ele realiza, ele modeliza, ele sistematiza tudo o que nós defendemos. Mas esse socialismo clássico, que ultimamente era, até hoje ainda é representado por Cuba, ele também não serve como um modelo mundial de organizar a sociedade, primeiro por algumas defecções que ele mesmo tem. Hoje não cabe mais um modelo que não respeite, por exemplo, a liberdade religiosa, que não respeite o sagrado direito de ir e vir dos homens. Isso é um direito natural. O homem, ao mesmo tempo que é um ser essencialmente gregário, ele é um ser essencialmente expansionista, senão o mundo estaria
resumido lá na África até hoje, né, como foi onde a humanidade começou. E, sobretudo, porque o modelo econômico praticado pelo socialismo, que é aquela economia planificada, etc., não conseguiu dar resposta às necessidades de crescimento social, de atendimento às novas necessidades básicas que o homem adquire a cada vez. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho a tempo. Então, não dá para hoje dizer que o socialismo clássico é o modelo que nós defendemos para toda a humanidade. Temos hoje um modelo muito forte, que é pouco percebido, mas que organiza alguns bilhões de pessoas no mundo e, sobretudo, está presente em cerca de mais de 30% da economia mundial, que é o chamado capitalismo de Estado, que é o modelo praticado lá na China, por exemplo. E ali, para mim, é o pior dos dois mundos. Você tem todas as mazelas do capitalismo e tem também as restrições impostas pelo modelo socialista, que eu disse que já não cabe. É um modelo muito controlador, onde não há liberdade para o cidadão. E hoje a palavra liberdade, ela não tem como sair de qualquer modelo que se pretenda vencedor, que se pretenda viável. E por isso, a economia de Estado, o capitalismo de Estado, é esse que está fazendo com que a China seja o motor do mundo hoje. Por quê? Porque, como há um forte controle do Estado, lá impõe-se condições degradantes aos trabalhadores. Lá estão os maiores bilionários do mundo e estão também as massas miseráveis. Estou falando dos países asiáticos, esses novos campeões de crescimento, como é o Vietnã, como é a Coreia do Sul, como é a China, sobretudo, onde atraem o capital internacional à custa da precarização do trabalho. Se vocês forem lá no interior desses países, onde estão as fábricas, onde está a Nike, onde está, todas essas grandes indústrias, sobretudo as americanas, estão tudo fabricando lá, porque lá é possível precarizar o trabalho a um nível de super mais-valia. O Helédio falou aqui um pouco de mais-valia, lá é a super mais-valia, ou seja, a superexploração do capital, do capital humano. Mais-valia, em resumo, eu me permito aproveitar que o Helédio não está aqui, mais-valia, para a gente entender mais fácil, é aquela coisa o seguinte: você trabalha no seu serviço o suficiente, deveria trabalhar o suficiente para manter a si e a sua família, manter em todas as dimensões do homem, educação, lazer, escola, esporte, etc. Mas hoje você não pode trabalhar por isso. Você tem que trabalhar um pouco mais, que é para enriquecer seu patrão. Essa é a mais-valia. É o que você trabalha além do que você precisa para você mesmo. A mais-valia é o que você trabalha para enriquecer o seu patrão. Então, lá, nesse mundo, é super explorado. Essa questão também, portanto, não serve. Temos também um outro modelo de organização da sociedade. Esse, sim, organiza cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo, que é o islamismo. O islamismo ele está presente em países que, somados, dão mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. É quase a metade da população mundial. Não é isso, professor? Problemas. Hoje eu não vejo mais lugar para ter um Estado teocrático no mundo. Como eu disse, não há lugar para um modelo que, por exemplo, que não respeite a liberdade religiosa ou a liberdade de ser agnóstico, como é o seu caso, né, João? Pode contar para os outros? Que respeita a sua liberdade, inclusive, de ser ateu. Mas, mais que isso, o islamismo, ele tem, digamos assim, métodos de convencimento que não dá para defender para nenhum modelo no mundo. É aquele, ou está comigo ou eu te mato. Mas, sobretudo, o islamismo, ele tem um defeito, me perdoe se existe algum islamita aqui, que é um modelo que não serve, porque não cabe um modelo que humilha, que desmerece as mulheres, que tira a identidade própria das mulheres. Hoje, gente, a mulher hoje é a salvação do mundo. Não porque ela igualitariamente a nós, tem, na média, a população é metade homem, metade mulher. Mas, sobretudo, porque a mulher é a nova fronteira de desenvolvimento humano, com a sua sensibilidade, com seu compromisso, com a sua fidelidade. E o movimento sindical cresceu demais em qualidade, agora que está procurando incorporar a mulher
na direção das entidades, mas ainda é muito pouco. Vocês podem chegar em qualquer entidade, olha as mesas, todas as mesas diretivas. Pega por essa mesa nossa aqui hoje, e ela é o retrato da maioria. Não tem mulher na mesa. Se tem uma mulher na proporção de uma mulher para cinco homens, pelo menos. Então, um modelo que discrimina tal ponto as mulheres não serve. Vamos pegar um outro modelo que muito presente aqui no Brasil, teve muito sua importância, porque é um modelo tipicamente sul-americano ou americano, por assim dizer, da América Central para baixo, que é o socialismo bolivariano. Esse modelo tem que reconhecer sua importância. Desde o comandante Hugo Chávez, que criou-se um tipo de socialismo, que eu diria tupiniquim. E isso aqui já está presente na Venezuela, desde o Hugo Chávez, está presente na Bolívia, no Peru, na Argentina até recentemente, a Cristina Kirchner era desse modelo de socialismo bolivariano, e o Brasil teve um grande flerte com esse modelo, sobretudo no governo Lula. Depois nós vamos citar alguns exemplos aqui. Também não serve porque é muito mais uma caricatura de promoção pessoal. E, finalmente, o capitalismo, que é quase que hegemônico no mundo. Porque o capitalismo, eu não preciso dizer por que ele não serve. Todo mundo aqui já sabe com toda razão, e precisa fazer isso, joga merda no capitalismo. Principalmente por ser um modelo excludente e concentrador de renda. Eu queria, inclusive, falar que dentro do capitalismo, é aí que lá começa aquela coisa que eu disse de pregar no deserto, criou-se uma bolha dentro do modelo capitalista, que são os governos socialistas dentro do modelo capitalismo. Eu vou dar aqui o exemplo do Lula. O Lula poderia ser o maior presidente da história do Brasil. Ele não é socialista. Talvez perguntaria se ele era socialista, ele falou, não, eu sou torneiro mecânico. Ele falou, senhor, eu sou torneiro mecânico. Você lembra disso, né? Na verdade, o socialista lá é o Frei, o irmão dele, Frei Chico. Mas por que o Lula não deu certo? Porque nós pegamos uma pessoa ligada ao trabalhador, do movimento sindical, isso ele era, pelo menos, autenticamente, um defensor do trabalhador, do mundo social e oriundo do sindicalismo. Nós pegamos o Lula dentro dessa bolha dos governos socialistas, dentro do modelo capitalista, e jogamos o Lula lá dentro. É impossível, gente. Vocês podem jogar Karl Marx para tentar dirigir um país de forma socialista dentro do modelo capitalista, que não vai dar certo. Nós matamos a única oportunidade que nós tivemos de ter um governo realmente social, democrático, progressista, etc., etc., porque não percebemos que é impossível o que nós queremos. Qualquer governo, até a Dilma, que é radical, a Dilma foi terrorista, foi presa, foi torturada, mas já foi eleita para tentar fazer um governo socialista dentro do mundo capitalista, deu no que deu. O governo dela foi sequestrado pelo capital financeiro, que é quem manda no Brasil. Lá fora pensam que é a indústria, mas não é. É o capital financeiro quem manda. Até mesmo nos governos ditos progressistas, a partir do Lula, o ministro da Fazenda do Lula era o Henrique Meirelles, que representava e representa diretamente o capital financeiro internacional. Ele era presidente mundial do Banco de Boston e deixou tudo isso para ser presidente do Banco Central, que é quem cuida da política monetária. Depois dele, no governo Dilma, esteve lá o Joaquim Levy, recentemente, que é o vice-presidente do Bradesco. E agora volta o Henrique Meirelles. Ou seja, governos sequestrados pelo capital financeiro. E eu não estou fazendo aqui defesa do governo do Lula nem do PT, não, até porque eles não gostam de mim, eu não gosto muito deles. É uma relação até relativamente justa. Eu estou fazendo aqui uma análise de conjuntura, uma análise honesta, porque eu tenho propostas em cima disso. Eu não posso partir de uma análise e de um posicionamento parcial. Eu estou tentando ser imparcial até para explicar o porquê que nós temos que ter um novo modelo. Bem, nós chegamos à conclusão, então, que nenhum desses modelos serve, nenhum desses modelos é completo. O que fazer, então? Nós chegamos à conclusão que teríamos que propor um modelo que contemplasse todas essas realidades aqui na medida do possível. Aqui tem contradições profundas,
Mas nós temos que criar um modelo que seja viável, que seja defensável como sério, que não seja um modelo tipo socialismo bolivariano, que serve muito mais de chacota do que como um modelo mundial de organizar a sociedade. É uma verdade dura de dizer, mas é verdade, tem que dizer. Aqui nós temos que dizer. Eu, pessoalmente, tive essa dura realidade de que é impossível você defender e propor o mundo ideal num ambiente impossível. Eu era, antes da redemocratização, eu era do Partido Comunista Brasileiro. Aquele era o partidão antigo. Estava na clandestinidade, etc. Tal. Eu tinha, inclusive, um codinome. Meu codinome era alemão, pode? Tinha a minha célula chamada célula Nadia Kupskaya, que foi a primeira esposa do Lenin. Pronto, rever a redemocratização, aí legalizamos o Partido Comunista. Vocês podem olhar nos anais, eu fui o primeiro tesoureiro do Partido Comunista em Goiás. Pronto, agora nós vamos poder resolver todos os problemas do mundo. Primeira eleição que veio, o partido coligou-se com o Íris Rezende Machado. O Íris Rezende foi eleito e pressionado pelo mercado interno, etc., de cara demitiu 12 mil funcionários públicos, inclusive eu. Aí eu pensei, vai ser inocente, vai ser que falta de percepção que nós temos, de achar que nós vamos lá com a nossa ideologia comunista consertar o PMDB. É brincadeira, né? Aí que nós tivemos mais convicção, por isso que eu sou mais entusiasta de criar-se um novo modelo. Então, que modelo criar? O que falta em todos esses modelos que nós citamos aqui para ser uma espécie de amálgama? Porque tudo aqui tem alguma coisa de bom. O sistema socialista, por exemplo, de Cuba, é o melhor sistema educacional, o melhor sistema de saúde das Américas, ele não pode ser desprezado. E por assim vai. Por assim vai. Então, a tudo isso nós demos o nome de Estado Social e Democrático de Direito. Isto reconhecendo que boa parte do mundo, quase o mundo inteiro, diria que 90% do mundo, vive um Estado de Direito, inclusive no Brasil. Alguns, quase todos, vivem o Estado de Direito, e muitos vivem o Estado Democrático de Direito. Mas você tem que fazer uma pergunta. Esse Estado de Direito e essa democracia está a serviço de quem e de quê? Essa é a pergunta fundamental, para dizer se precisamos ou não de um novo modelo. Então, a esse modelo, nós chamamos de Estado Social e Democrático de Direito. Nós ficamos 15 anos trabalhando isso aqui. Vou citar algumas pessoas muito importantes. O próprio Rui Brito trabalhou muito conosco quando ele era do IPS. Lá, esse modelo foi gestado lá na UTAL, Universidade dos Trabalhadores da América Latina, onde muitos de nós nos formamos lá. Né? A velha guarda toda formou lá. Erled, você, eu, Lineu, e tantos outros. Nós ficamos muito tempo debatendo com cientistas políticos no âmbito daquela faculdade, com professores, como era o professor Vitor Duran, que é um mexicano, que morava na Venezuela, o professor Rorô, um grande teórico da democracia, Carlo Pochelu, um argentino que, por sinal, veio a morrer, né? Morreu já até há alguns anos, morreu de AIDS até, não sei se você sabe. Temos, enfim, um grupo, o Sebastião Soares participou muito dessa fase de estudos, onde a gente não conseguia sair a gente no Goiás, a gente fala roda banguela, que tem que você fica andando, mancando, não dá um passo, a roda não roda para frente. Porque até então, o Estado Social Democrático de Direito, a gente defendia, era uma coisa assim, muito catedrática, muito imperceptível na prática. Nós não tínhamos como chegar, te convencer que você tem que defender o Estado Social de Direito, porque a gente não conseguia te fazer perceber o que é Estado Social de Direito e o que não era. Aí, então, se encerrou-se o primeiro ciclo e passamos para o segundo, que foi de achar uma forma que nos permitisse ser militantes. Porque falar militar fica parecendo que é ser militantes do Estado Social de Direito, mas de uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz, fazendo entender, chegando
em qualquer dos meus companheiros que estão aqui presentes e convencê-los de que o Estado Social de Direito é bom e sobretudo, convencê-lo a convencer outras pessoas, a ser um multiplicador da defesa do Estado Social de Direito. Então, com muito custo, uma vez, talvez quase que por um estalo de Vieira, nós conseguimos, na inauguração do curso de formação, do último programa, o último ciclo de programas de formação da CSPB, que foi executado pelo CIAESP, tinha um problema lá, tinha a necessidade de... Tinha dado um programa lá, a palestra mais ou menos indutora de todo o programa de formação era o Estado Social de Direito. Um companheiro que estava destacado para falar. E ele não pôde comparecer. E naquele dia, tem um ditado que diz que a necessidade é que faz o sapo pular. Eu passei durante a noite rememorando tudo aquilo e no outro dia cheguei lá com uns pedacinhos de papel, tudo, né, Lineu? Tudo, o Ernesto estava lá, inclusive a professora que me ajudou a organizar lá, como é que chama? A Luciana. Porque, primeiro, eu estou acostumado a dar palestra de agitação sindical, e não em assuntos ideológicos, filosóficos, etc, etc. Mas, de certa forma, nós conseguimos, mais ou menos, um método de explicar o que é Estado Social de Direito, na prática. E partir, inclusive, de uma base que eu tenho para analisar a realidade e prospectar o futuro, que é a terceira lei da dialética de Marx, que é a lei das contradições. Eu sou, inclusive, muito estudioso do capítulo 3 da terceira lei, que é a negação da negação. Eu me baseei muito nisso. Com base nessa lei das contradições, é que eu fui tentar estabelecer, mais ou menos, o que é o Estado Social de Direito e o que não é. Essa parte, inclusive, eu vou passar bem rapidamente. Vocês viram que eu fiz a colinha aqui, né? Que eu não tem como eu fazer essa palestra. A palestra normalmente dura 3 horas. E aí nós fizemos uma pequena tabelinha, que eu vou reproduzir para vocês aqui, onde dá para a gente perceber, mais ou menos, o que é o Estado Social de Direito, em contraponto ao que nós temos, ao Estado que nós temos, por exemplo, no Brasil. Vamos rodando aí, por favor. Toda essa parte teórica, tal, então, vamos pular tudo, pode ir passando. Isso aí já foi feito com maior competência do que... Aí, tá bom, volta. Foi feito com mais competência pelo professor Erledes. Aí nós fizemos... Isso aqui é antigo. Inclusive, eu tenho que dar... Já atualizei isso aqui, mas eu não sei, o meu pendrive não veio. Eu tive que buscar esse pendrive em São Paulo hoje. O Lineu buscou para mim lá em São Paulo hoje pela internet, essa maravilha de coisa. Então, essa aqui é a primeira versão, mas dá bem... Pois é, até isso está investido. Ou seja, na verdade, isso aqui é a primeira versão lá do começo, já está melhor atualizada, mas é o que nós temos aqui hoje, e dá para a gente rapidamente, como aqui é muito rápido, normalmente a gente para ponto por ponto para dissecar cada contradição. Mas, bem, reconhecendo com o Estado de Direito que nós vivemos, e no caso aqui, inclusive, democrata de direito, o que se nós pregamos Estado Social de Direito, o que está do outro lado? E começa, então, pela definição que nós temos. Aqui está o Estado Social de Direito, que é o que nós defendemos, é o que nós pregamos, inclusive, tudo aqui vocês vão ver que coisa que nós já vivemos. E aqui, Estado Liberal de Direito. Por que Estado Liberal de Direito? Aqui já começa a dizer tudo. É porque nós temos um modelo de organização do Estado em que tudo funciona para os negócios, para as coisas. O Poder Judiciário Nacional hoje, ele é todo feito para defender os negócios, para defender o capital, para defender os capitalistas. Hoje, se você matar uma pessoa, muitas vezes você não vai para a cadeia, mas se você roubar um banco, você está lascado, rapaz. Está lascado. Se tentar roubar um banco. Eu estou falando esse absurdo aqui para vocês verem a contradição entre como e por que funciona um Estado e outro. Então, aqui é o Estado que é feito para organizar a sociedade em prol do homem. Em prol do homem. O homem é o centro de todo esforço do trabalho, esforço do Estado, a conjuntura estrutural do país, de leis, etc. Nesse modelo de Estado, o homem é o centro, e aqui são os negócios, as mercadorias, etc. Então, começa assim, por quem é que organiza o Estado
a sociedade num caso e no outro. No Estado Social de Direito, quem organiza a sociedade é o Estado. É o Estado que vai estabelecer normas, parâmetros, até mesmo punições, quando for o caso, para organizar a sociedade em função do homem. No Estado Liberal de Direito, quem organiza a sociedade? O mercado. Vocês podem ter certeza, o mercado hoje aqui foi dito, inclusive, não sei se foi por você ou foi pelo Erledes, que tem essa questão de, amanhã você tem que olhar o Bom Dia Brasil para saber se o mercado está de bom humor ou de mau humor. Foi o Erledes, se o Estado está de bom humor. Veja bem, o humor do mercado nos assusta logo de manhã. Se for no Jornal da Noite, a gente mal dorme. Nossa, o mercado está de mau humor. E agora? O mercado, hoje, ele equivale a um novo Deus. Essa é a grande verdade. O mercado hoje se propõe a ser um ambiente onde o homem busque soluções para todos os seus problemas, desde o amor até a guerra, literalmente. Se você quer casar, se você quer arrumar namorada, não tem problema não. Vai no mercado ali, nos classificados, que tem alguém para casar, para namorar com você. Se você quiser ir à guerra, aí que sim que você vai ao mercado. Então, toda a sociedade é organizada e demandada pelo mercado. Começa daí todas as contradições e todos os problemas. Mas vamos em frente mais rápido aqui. Não, daqui a pouquinho o Linneu começa a olhar e piscar para mim. Isso é um sensor de primeira, viu? Nesse modelo, o Estado é um prestador de serviços. É o Estado que presta os serviços, que executa as políticas públicas básicas de educação, de transporte, de segurança, etc., etc. Nesse modelo, e nós estamos vivendo isso nesse momento, o Estado passa a ser um mero demandador de serviços para a iniciativa privada. Tudo o que é direito sagrado do homem, de ter a prestação de serviço público em troca dos impostos que ele paga, e olha que aqui nós pagamos, não sei se vocês sabiam, nós pagamos a maior carga tributária do mundo. Nós éramos o segundo, perdendo para a Serra Leoa. Veja bem com quem nós comparamos. Agora, estamos em primeiro, pagamos mais imposto que a Serra Leoa. Então, isso nos dá um direito elementar de que o Estado preste para nós serviços públicos em troca desse imposto. Mas aqui o Estado deixa de prestar serviço e demanda tudo para o setor privado, através das terceirizações, das privatizações, etc., etc. Nesse modelo de Estado, e aqui já vamos começar a falar sobre a grande reforma que tem que ser feita, nós vamos chegar, que é a reforma do homem. Nós criamos o nosso homem hoje é apenas uma peça de mercado, então é ele que tem que ser reformado, nós vamos chegar lá. Vou andar mais rápido. Nesse modelo de sociedade, de organização da sociedade, prevalece o interesse da comunidade. Antes do interesse comum, em troca, no outro lugar, é o interesse individual. Hoje, todo mundo é estimulado a ser, antes de tudo, individualista. Uma peça fundamental para você ter sucesso no mundo hoje é que você cuide de você. Aqui outra contradição que me corroeu muito quando eu percebi. Enquanto aqui prevalece o espírito da sociedade, da solidariedade, aqui é o espírito da competição. E vejam bem, aqui começa a grande defecção do homem. Num modelo em que defende a solidariedade como base moral, o mais forte tem o dever moral de defender o mais fraco. No modelo liberal, você tem o contrário. O mais forte não pode perder a oportunidade de aniquilar o mais fraco naquele momento em seu benefício próprio. Por isto é que prevalece, inclusive, o interesse individual sobre o coletivo. Aqui, o beneficiário de toda a estrutura do Estado é o cidadão. Aqui é o consumidor. Vocês podem chegar em na maioria, 90% das organizações, dos entes públicos, estados, municípios, etc., tem lá um departamento de defesa do consumidor, uma delegacia de defesa do consumidor, não sei o que de defesa do consumidor, código de defesa do consumidor. Vocês vê o equivalente ao cidadão? Não vê. Hoje, a sociedade, esse modelo de sociedade,
ela parte do pressuposto que tem que atender o consumidor, porque é o consumidor que gira o mercado, e é esse mercado que gera lucro, gera riqueza. A palavra é gerar riqueza, sem considerar para quem vai essa riqueza. O tipo de capital. E aqui já estou reconhecendo uma coisa, que no modelo que nós não estamos falando em prescindir do capital. O capital é necessário. Nós pretendemos um modelo. Sem a presença do capital, ele já se torna inviável logo de começo. Nós vamos estar começando a fazer sonhos porra louca aí, que não vai servir para a gente fazer autoagitação, né? Eu sou do tempo da autoagitação, né? Do trotskista, mas vai servir para tudo isso, para a gente fazer discurso entre nós, mas não vai servir para criarmos esse novo modelo. Só que o capital, gente, o capital tem que ser produtivo. O capital é que tem que alavancar a economia. O capital é que tem que criar empresas para gerar emprego. Enquanto aqui o capital é especulativo. Nós aqui no Brasil, inclusive, somos o Brasil está se desindustrializando, está voltando à economia primária, que só mexe com commodity. Por quê? Porque nós não temos estímulo para o capital produtivo, mas temos todo o estímulo para o capital especulativo. Só isso aqui mereceria um capítulo à parte. Se vocês sabem, o chamado capital especulativo, que é esse que sai pululando de bolsa de valor em bolsa de valor todos os santos dias, esse mercado, esse capital especulativo, ele hoje, atualizando os números, é um mercado que gira no mundo todos os santos dias 13 trilhões de dólares. Entram e saem nos países livremente, de acordo com a especulação. Sabemos, inclusive, que esses três, nós temos lastro para 7 trilhões, você sabia disso? Qualquer coisa... 70 trilhões. Então é um dinheiro sem lastro, esse dinheiro especulativo. E que entra e sai, e pasmem, no Brasil, esse capital não paga imposto. Todo mundo, e é por isso que nós pagamos os maiores juros do mundo, na nossa taxa básica hoje está em 14, a taxa Selic, né? É uma das mais altas do mundo. Ninguém quer trabalhar, não. A gente vai pôr dinheiro aqui para ganhar juros do governo. E não pagam sequer imposto de renda. Não pagam sequer imposto de renda. O tipo de economia que nós aqui defendemos, que nós temos que defender o modelo político, o modelo social, o modelo econômico, uma organização do Estado tem que ter todas essas dimensões. Aqui nós defendemos a economia solidária, que é aquela que valoriza o trabalho, o emprego formal e que liberta. Aqui é a economia predatória que valoriza a renda, o trabalho precarizado e que escraviza. O conceito econômico que fundamenta os dois modelos. Aqui é o modelo do desenvolvimento econômico. E essa palavra sumiu, inclusive, do discurso sindical, desenvolvimento econômico. Hoje nós incorporamos, no nosso dia a dia, o discurso neoliberal do crescimento econômico. O que interessa é o crescimento econômico. Qual é o grande problema? Aqui você resume o crescimento do PIB, todo o volume, tudo que foi produzido em bens e serviços no país, mas não considera o conceito do desenvolvimento econômico, que é como essa riqueza produzida foi distribuída. Vocês sabem qual é o país, não sei se vocês sabem, creio que ainda é, há muito tempo, quase que sempre foi, o país que tem a maior renda per capita do mundo, portanto, nesse conceito de crescimento econômico, é o mais perfeito, é o Principado de Brunei. Principado de Brunei. É uma ilhotazinha lá que produz petróleo. Acho que ele fica na África Oriental, me parece, não é isso? Brunei, é por ali. Eu sei que é uma ilha sentada em cima de um poço de petróleo. Tem pouquíssimas pessoas, então vamos dizer que lá produz... A renda per capita lá me parece que é de 70 e tantos mil dólares. A do Brasil é 16 mil dólares. Lá é 70 e tantos mil dólares, qualquer coisa assim. Porém, há uma diferença. Dessa renda toda, 90% pertence ao príncipe.
os outros 10% pertencem à população. Mas, desse ponto de vista aqui, está corretíssimo. O que importa é você somar tudo e dividir por um número de pessoas, não importando, inclusive por esse conceito, vocês sabem, do crescimento econômico, a renda per capita brasileira, que é 16 mil e poucos dólares, não sei se eu estou atualizado nesse número. Então, cada um de vocês podem saber que todo ano vocês têm 16 mil dólares. 16 mil dólares dá quanto em real? Dá 48 mil. Então, todo ano você pode saber que todos vocês, inclusive aquele cara que mora ali debaixo da ponte, é quase 50 mil reais. Por esse conceito do crescimento econômico. Bem, vamos acelerar. Ah, sim. Esse aqui é um negócio muito... Inclusive, aqui tem que fazer uma correção, por isso que até que eu passei um pouquinho por cima. Que aqui não é gestão de pessoa. Até porque nós combatemos a palavra gestão no serviço público. Sobretudo, gestão de pessoal. Porque gestão é um conceito de mercado. É um conceito que vai tratar de custo-benefício. Isso não cabe no serviço público. No serviço público, nós temos administração de pessoal. Vocês já viram que os departamentos de pessoal sumiram todos? A Secretaria de Administração, agora a Secretaria de Gestão de não sei o quê, de gestão não sei o quê, trazendo para dentro do serviço público esse conceito mercantilista o que se chama de eficiência. Qual que é o problema da eficiência? A base da eficiência é a relação custo-benefício. Isso não cabe a relação custo-benefício é você produzir mais com menos custo. Isso não cabe no serviço público. Nós não produzimos lucro financeiro. Nós produzimos, sim, mais-valia, mas é mais-valia social. Então, esse conceito de substituir a administração por gestão também nós combatemos. O modelo de preservação ambiental, ecológico, aqui é o modelo da preservação e da sustentabilidade. Aqui é do extrativismo e do esgotamento. E o Brasil é meio campeão nisso, hein? Hoje, um dos grandes orgulhos nacionais, e tem que ser mesmo, é que o nosso agronegócio é de ponta. Ele, tecnologicamente, sobretudo a produção de grãos, tecnologicamente está mais avançado do que o resto do mundo. Porém, há um custo ecológico e ambiental muito grande. O melhor exemplo são os gaúchos, que são os melhores agricultores. Que começou lá, esse boom do agronegócio, começou lá no Rio Grande do Sul, desenvolvendo tecnologias de lavouras altamente tecnológicas, sustentada pela Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo. Nós não podemos deixar privatizar a Embrapa nunca, ali o patrimônio nacional. O que aconteceu com os gaúchos? Os gaúchos hoje já estão chegando lá nas Guianas, vocês sabem, né? Já passou pelo Piauí, eu fui numa lavoura de arroz no Piauí, fiquei impressionado, rapaz. Era uma das maiores produtividades de arroz lá no Piauí. Só que hoje vocês voltem onde os gaúchos começaram, lá no Rio Grande do Sul. Tem algum gaúcho aqui? Vai lá naquela região das Mansões, onde começou essa altíssima produtividade. Está virando deserto. Não sei, literalmente deserto. Deserto infértil, sem planta, sem nada. E ali eles vão subindo. Passou pelo Paraná, já está nesse caminho, né? O Paraná hoje é totalmente tecnificado, né? É um dos maiores até culturas pouco comuns no Brasil, como é o caso do trigo. O Paraná é, inclusive, campeão de produtividade. Mas, à medida que ele vai subindo, ele vai deixando um rastro de destruição, a partir do Rio Grande do Sul. E vai comprando terra, A Amazônia, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já está quase toda derrubada. E aquele sistema de natureza típico lá da Amazônia, ele não sustenta a lavoura, gente. Aqui, porque ele ali, em breve, ele vai virar Rio Grande do Sul. Ele não foi feito para ser, como exemplo, lá não são terras de culturas. E, sobretudo, porque ali eles aplicam a praga da monocultura, geralmente da cana. Olhem onde praticam a monocultura, sobretudo de cana. Em poucas décadas está totalmente desertificado, ou pelo menos infértil. Não serve mais para nada. Então, não serve esse modelo, e esse aqui é um dos casos mais sérios que tem. Modelo
porque nós temos que ter uma economia sustentável. Não é como, senão o mundo vai acabar, o mundo é finito, né? E nós o tratamos como se fosse infinito. E até mesmo o modelo cultural, que o nosso é da diversidade cultural, respeitando culturas distintas, distribuída por regiões distintas. Nós temos da cultura indígena, por exemplo, aqui no Brasil, a cultura alemã, mas vem, por exemplo, os Estados Unidos e quer criar um ISO cultural segundo as suas demandas de consumo, que aqui é a cultura da alienação e da imposição. Pois não. Onde eu não vi. Ai, meu Deus, onde é? Ah, sim. Ah, sim. Né? Eu pulei ali, não vi. Eu pulei, eu não falei sobre isso, não. Pulei, sim. Uhum. Digamos assim, da forma mais grosseira, o Estado social de direito existe para beneficiar o cidadão. Mas eu entendo Que o consumidor também é cidadão. Que não, o beneficiário final do Estado de direito não é o consumidor, ele é um meio. Entendi. Perfeito. O beneficiário final não é o consumidor, até porque o consumidor é uma pessoa física. Na verdade, são as corporações, e sobretudo as corporações multinacionais. Está vendo como é bom isso? Por isso que eu falei que é a percepção do sindicalista e não do cientista. Entendi perfeitamente. E aqui a gente colocava, eu tinha pulado isso realmente, não tinha visto. A gente fala que aqui o beneficiário é o cidadão e ali é o consumidor, que nós estamos falando de dimensões distintas do mesmo homem, né? O homem cidadão e o homem consumidor, que é uma mera peça do mecanismo comercial. Mas você foi em cima. Já vai ser objeto. Percebeu claramente. O beneficiário final são as multinacionais. Não é nem o capital, o capital nacional. O capital nacional trabalha em benefício e em função. É um meio. Exatamente. Muito interessante. Muito bom mesmo. Vamos à próxima aqui. Só tem mais essa, gente. Eu vou ser mais rápido aqui, prometo. Bem, aqui é o modelo do bem-estar social, aqui é o da mais-valia, do lucro. Falei agora mesmo, você não estava aqui, Alex, mas eu me permiti, na sua ausência, dar uma pequena interpretação mais fácil para a gente do que é mais-valia. Nós já falamos sobre isso aí. A questão do trato da política. Aqui nós defendemos a ideologia política, que, em consequência, ela gera atitude, a atitude gera o engajamento, o engajamento traz o compromisso e o compromisso traz a ação. Lá mais na frente não está aqui, mas já está corrigido também. Aqui é da ignorância política. E aqui vem aquela história que o Herledes falou. Tem cara que enche o peito para dizer, eu odeio política, eu sou contra a política. Mas esse é exatamente o cara que mais faz política. E mais faz lixo político. Porque ele transfere para o político profissional o seu direito de exercer política, por falta de ideologia. A pior política. Ele produz lixo político e resultados lixos. Por isso é que nós temos esse Congresso Nacional que nós estamos xingando. Gente, o Congresso Nacional hoje, vocês me perdoem, mas é um extrato da sociedade. Necessariamente ele é um extrato, até porque foi eleito pelo povo. Vocês sabiam, um dos políticos mais tradicionais, veio comigo no avião, por coincidência, ontem. Sentamos quase que lado a lado. O Ronaldo Caiado, senador lá por Goiás, que é um político tradicional, nunca perdeu a eleição e provavelmente nunca nem vai perder. Você sabe qual é o principal? Não existe fazendeiro suficiente para eleger o Ronaldo Caiado. Você sabe o principal eleitorado dele? São os trabalhadores rurais. Ele é um cara que tem condenação por trabalho escravo nas suas fazendas. Ele é um cara truculento. Ele é um cara preconceituoso. Veja bem o desastre que é a falta de formação política. E, normalmente, hoje, inclusive, a classe média, quanto mais abastada, mais ela se enoja da política. Isso é uma tática, gente. Isso é uma tática.
Porque toda vez que você fala, política é coisa de corrupto, eu não participo, porque política é lugar de ladrão, aí você deixa só os ladrões lá, o homem bom sai fora. É aquilo que eu estava falando, o Newton tem que continuar insistindo até chegar na Assembleia, até chegar na Câmara, porque ele é um homem bom. Se ele desistir de fazer política, alguém vai ser eleito no seu lugar, Newton. E pode ter certeza que não é um representante dos trabalhadores, provavelmente. Então, enfim, aqui há a necessidade, que já foi dita aqui, da educação. Nós substituímos, lá nos nossos programas, a palavra formação por educação. Educação política e sindical. E, no caso, é política social e, inclusive, política mesmo. Bom, vamos lá. Aqui, mais ou menos já falamos sobre isso aqui, né? Que aqui, enquanto o Estado é tocado, os parlamentos, etc., a gestão pública é tocada por agentes políticos, eleitos pelo povo, representantes do povo, e aqui são os políticos delegados, que são essas pessoas. Vocês sabiam que o Congresso Nacional, hoje, ele tem mais de 2/3 de patrões, e o Senado é formado só por grandes empregados. Quem é do Ceará aqui? Não tem nenhum, não, né? Os homens mais ricos do Brasil, e provavelmente o mais rico do Ceará, é o Tasso Gereissati. Mas, altruisticamente, ele deixou tudo para ir ganhar 27 mil por mês lá no Senado. É claro que tem mais uma porção de penduricalhos, chega a 150, mas você acha que ele ia deixar a atividade dele para vir ganhar 150 mil que fosse? O salário nominal é 27? Lá está o Blairo Maggi, o maior produtor agrícola do mundo. Altruisticamente deixou tudo e foi. Vocês acham que eles estão representando o estado do Mato Grosso, no caso do Blairo Maggi, ou no caso do Gereissati? Eu citei 2 exemplos, mas quase tudo lá é assim. Está defendendo o estado do Ceará? Está não, gente. Está defendendo corporações. O Blairo Maggi está defendendo a corporação internacional das commodities. E hoje o Brasil, inclusive, é um grande indutor de preços de commodities em geral, particularmente commodities agrícolas. Nós dominamos as commodities agrícolas no mundo. Então é por isso. Porque nós delegamos, o povo delega a essas pessoas que não está nem aí para o povo, não está nem aí para o Estado. No caso dos deputados, não está nem aí para o povo. No caso dos senadores, não está nem... Eu estou falando na média, tá? Claro que existe grandes e honrosas, muitas grandes e honrosas exceções. Enfim. Então nós estamos falando aqui de um Estado que serve, um Estado que não serve. Um Estado que é concentrador, e um Estado que é excludente, socialmente excludente. Fatalmente a gente tem que dar nome aos bois. No outro modelo, isso aqui já está lá no fim, porque a gente deixa para o fim. Mas aqui, como é original, já está aí no meio. Nós temos que ter coragem de defender um modelo socialista. E nós não estamos falando socialista desse modelo que nós fomos acostumados a entender por socialismo, por comunismo. Eu falei aqui do equívoco que é comunismo. O negócio que o capital, a grande mídia, que é a maior aliada do grande capital, ela procura satanizar modelos que são nossos. Veja bem como a palavra comunista foi satanizada. Eu só conheço um paralelo aqui. A Igreja Católica satanizou, por exemplo, a maçonaria. Fala em maçom aqui, não sei se tem algum maçom aqui, fala em maçonaria, a maioria das pessoas treme toda, que é pessoal que tem pacto com capeta, que é pessoal que come criancinha, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, a maçonaria é a precursora do socialismo, gente. Quem organizou até mesmo a Revolução Francesa foi a maçonaria, mas foi satanizada pelo outro lado, assim como esses modelos que nós defendemos são satanizados, bombardeados pela grande mídia. Sobressai só as dificuldades que esses modelos têm, que é da pobreza, porque lá, como não tem grandes concentrações de renda, não tem grandes milionários, na média é pobre, sobressai isso aí para que nós satanizamos também os modelos, o modelo socialista. Eu falo de peito aberto, defendo o modelo socialista, mas não estou defendendo Cuba, não estou defendendo China, não estou defendendo como um modelo, como o espírito do modelo, por assim dizer. O espírito do modelo precisa ser socialista. Por quê? Socialismo é aquele que defende, propõe e defende a justa distribuição de bens entre as pessoas. É aquele que defende a inclusão social. É tudo que o outro condena. Então,
Esse aqui ficava por último, mas agora já foi, já era. É um modelo que produz riqueza, que inclui e distribui, aqui um modelo que acumula, que produz, ali acumula e exclui e concentra. Aqui é o modelo da plena cidadania, com direitos, respeitando direitos, deveres e igualdades. Aqui o modelo da escravidão moderna. Constante defasagem financeira, nós somos sempre pobres. Quanto mais dinheiro a gente ganha, mais nós temos necessidade financeira. É o modelo de demandas infinitas de consumo e de necessidade de estar online. Primeiro, vamos começar por que a gente está sempre online? Alguém já disse aqui que você pode, aqui é porque tem os ficam, olha, baixinho aqui, mas tem gente mexendo no celular aqui. Você chega em qualquer lugar, no mínimo 8 entre 10 pessoas está no zap ali, não sei o quê, não sei o quê. Eu, inclusive, citei alguns exemplos, eu conheço vários exemplos, já aconteceu na minha família, da pessoa deixar o celular cair dentro do vaso sanitário, porque não deixa o celular nem nessas horas mais íntimas. E por que você tem que estar online? Porque a hora que o mercado te der uma ordem de comprar, que é dessa infinita demanda por consumo, você tem que estar pronto, tem que estar esperando. Ô, rapaz, esse sapato... Tem aquele filmezinho da história das coisas, né, que conta a história do sapato, é engraçado demais. Olha como é a escravidão moderna. Um ano eles fazem o sapato de salto quadrado e alto. No outro ano eles fazem de salto mais baixinho e diferente. No outro ano faz um salto pontiagudo. Você tem que trocar de sapato direto e fica a pessoa tem vergonha de sair fora de moda. É essa a escravidão moderna. Agora a última só tem mais duas linhazinhas. Pois é. Mas essa é a maior, a pior das escravidões, porque é uma escravidão que não precisa de jaula. Ela só precisa da sua cabeça ligada. E você tem que estar ligado eternamente através dos seus smartphones, da sua televisão, sobretudo do seu celular, etc, etc. Aqui é a vida com qualidade, aqui é a vida pela sobrevivência, aqui é outra coisa que o movimento sindical tem que discutir. Hoje o movimento sindical, desde muito tempo, é uma luta pelo pão e o salário. É constante e talvez, em muitos casos, a única luta do movimento sindical é pelo pão e o salário, pelas condições de trabalho. Isso, gente, é a luta, não é a luta pela vida, é a luta pela sobrevivência. É claro que as relações capitalistas nos obrigam a estar todo dia lutando pelo pão e o salário, mas não podemos lutar somente pela sobrevivência, temos que lutar pela vida. A vida, gente, a vida tem, sobretudo, um componente indispensável, que é a felicidade. Hoje quase ninguém é feliz. Todo mundo vive aqui um momento ou outro de felicidade, vive espasmos de felicidade, mas no fundo todo mundo está um pouco insatisfeito. Insatisfeito porque tem apenas isso, o meu menino não tem o tênis que quer e por aí vai. Portanto, aqui é um modelo que conduz o homem ao verdadeiro desígnio. Eu gosto de terminar mais ou menos assim, porque eu sempre faço a pergunta, qual seria ou qual é o verdadeiro desígnio do homem aqui na Terra? O desígnio dado por Deus para aqueles que acreditam em Deus, dado por Maomé, dado por qualquer divindade, ou dado simplesmente pela natureza para os agnósticos? Estou te chateando, né, bicho? Ou o desígnio dado pela natureza. O verdadeiro desígnio do homem é ser feliz, gente. Não é só ser um mandruvá, não, comer e etc. Você tem que ser feliz. Você tem que atender a seu componente, a sua dimensão espiritual. Exato. O estresse. Hoje, a doença do século é estresse. Tudo que você vai no médico, e você é obrigado a ir no médico direto. Estava você falando aqui, inclusive, e o problema das escolas, não vamos ter tempo de falar isso. Hoje as escolas formam profissionais para o mercado, não para as pessoas. Hoje nós temos a medicina da doença e não da cura. A medicina que te obriga a comprar remédio todo dia, te obriga a fazer exame todo. Você vai no médico, você não sai com menos de 20 exames para fazer. Ou você vai no médico muito antes. Eu já tive uma diverticulite, o médico chegou lá e me passou
aquela ressonância magnética, eu estava com diverticulite. Ele já veio amolando a peixeira para me operar. Eu também não deixei, também tá. Ele disse que não tinha cura, que eu ia ter câncer, citou o caso do Tancredo, lembra do Tancredo? Não, eu lembro, rapaz. Mas todo mundo vai morrer. Eu não vou morrer, é que ele morreu que eu vou morrer. Resultado, com 5 dias de internação eu sarei. Bem, então, gente, essa é a maneira que nós temos, encontramos. Agora, aqui, por isso que eu dizendo, aqui eu estou querendo propor, Erledes, de todos, que trabalham comigo nesse projeto do Estado Social de Direito, que encerramos esse ciclo aí, que é o ciclo de identificação do Estado Social de Direito, da distinção do Estado Social de Direito em relação a todos os outros modelos. E aí, qual que é o problema? Se encerramos esse, nós temos que começar o novo imediatamente. E me perdoe, eu acho que já falei mais de 20 minutos. Né? Eu queria falar só 20 minutos nisso aqui. Não, você não começou a me amolar ainda, eu vou tocando barco aqui. Bicho. Nós temos que começar um terceiro ciclo. Nós já descobrimos o porquê do Estado Social de Direito, lá naquele primeiro ciclo, de estudo, de debates, etc., de debates ideológicos, filosóficos, etc., catedráticos, etc., etc. Fechou aquele ciclo. Nós já sabemos por quê. Agora nós sabemos o que queremos, que é que nós conseguimos identificar. O Estado Social de Direito, esse é o Estado que nós queremos, que tenha todos esses componentes desse menu da coluna da direita aqui. Tem mais coisas ali, mas ainda bem que não está escrito aqui, senão não terminava hoje. Na atualização já tem bem mais coisa. Então nós temos agora que sair, passam, e daí? Nós já sabemos o porquê, sabemos o que é, e agora o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para implantar esse modelo? Nesses últimos anos, nós já tínhamos a percepção de que não dá para você defender aqui um modelo tupiniquim brasileiro, etc., etc. O modelo de organização da sociedade ele tem que ter, no mínimo, uma dimensão regional, continental, que é onde existe, geralmente, identidades culturais, existe um certo equilíbrio socioeconômico, que dá para você trabalhar um modelo, ao menos para o continente. Mas hoje não é suficiente, porque o mundo hoje ele funciona em tempo real e globalmente. Se vocês duvidam que é em tempo real e globalmente, eu não sei se vocês estão lembrados, há uns 5 anos atrás, nós amanhecemos aqui que a bolsa caiu e tal, não sei o que tal. O mercado amanheceu de mau humor total. Nós fomos ver, é porque tinha quebrado um banco lá na ilha de Fiji. Alguém sabe que existe um país chamado Fiji? Muita gente sabe agora, porque eles ganharam a primeira medalha de ouro de hóquei, né, hóquei sobre grama, etc, etc. Mas antes daquilo, pouca gente sabia. E aquele país causou uma debacle econômica no mundo por algumas horas, porque quebrou um banco lá. Então o mundo hoje é totalmente conectado em tempo real. Hoje você não pode nem mentir. De primeiro a gente gostava de reunir os filhos, contar mentira, não sei o quê, e contar uma bravata, que eu matei uma onça, não sei o quê. Hoje não dá nem para você fazer aquela mentirinha de brincadeira, porque na hora o moleque vai no Google e ops, não é isso não. Ou vai na Wikipédia, ops, não é isso não. Então não dá para a gente trabalhar um modelo local. Acho que muito menos regional. Nós temos que expandir a ideia do Estado Social de Direito. E nós temos rodado o mundo. Nós já levamos, e eu vou, para resumir aqui, algumas interlocuções importantes que nós fizemos ultimamente. Eu, inclusive, como muitos sabem, eu estive uma semana no Vaticano tratando de Estado Social de Direito com o Vaticano. Eu estive reunido com a Comissão Mundial de Justiça e Paz, que é o órgão executivo do Vaticano. É aquela espécie assim, de casa civil. Eu estive reunido com a Pontifícia Universidade de Cultura e Arte, que é o órgão formulador, é quem pensa o Vaticano. O Vaticano é um país, gente. O Vaticano é um país. O Vaticano não é uma mera instituição, um mero espaço religioso, é um país, com diplomacia, etc. Estive reunido com a chancelaria lá do Vaticano. Nesse ponto, inclusive, nós estamos tentando, talvez na sessão de 2019, levar o Papa Francisco na Conferência Internacional da OIT,
que vai ser a revolução social, a presença daquele homem. Aqui era disparado o maior líder social do mundo. Um papel que todos esperávamos que fosse do Barack Obama, porque era um democrata convicto, inclusive rompeu barreiras muito importantes de ser um negro na presidência da República, o homem mais poderoso do mundo, etc. Mas ele acabou se revelando quase que apenas um americano a mais, um falcão americano a mais. Foi para a guerra, enfim. Ele perdeu essa condição de maior líder social do mundo mostrou que é um falcão americano como tantos outros. E esse papel foi assumido pelo Papa. Eu não estou falando de religião, eu não sou, infelizmente, eu não sou um religioso convicto de nenhuma religião. Estou falando do papel social daquele líder social, que por onde ele passa é um arraso. Ele fez o que 50 anos de diplomacia não deu conta, que foi romper, por exemplo, o embargo a Cuba. Impensável. Ele chega aqui, conversa com um cocaleiro lá da Bolívia e faz isso com uma naturalidade tão grande que ele impõe valores ao cocaleiro e não o cocaleiro impõe à igreja local. Enfim, é um líder social e por isso nós estamos tentando levá-lo. E no final terminou com a audiência com o Papa. Qual foi a nossa surpresa, João Brito? O Vaticano está discutindo a mesma coisa. Um novo modelo de organização da sociedade. Só que eles estão defendendo a volta da economia social de mercado, que foi aquele modelo que permitiu, por exemplo, a Alemanha e o Japão sair arrasados da Segunda Guerra Mundial e se tornarem cada um a maior potência de seus continentes. Mas nós estamos ponderando com eles que não, esse modelo social de mercado ainda põe o mercado como prevalência ou como elemento indutor da organização da sociedade. Nós já estamos, inclusive, adiantando, ele está sendo trabalhado, inclusive o pessoal da Argentina que está nos ajudando nisso, trabalhado um novo ciclo de debate, no caso aqui do Brasil, com a CNBB, e em cada país com um correspondente. Eu já convenci, estou terminando, agora tenho que desenvolver a tese, para que o próximo congresso da ISP, a ISP Internacional de Serviço Público, a maior entidade de servidores públicos do mundo, organizada em 138 países, como eu disse, uma entidade centenária, etc., etc. O seu próximo congresso é em Genebra no ano que vem, em novembro do ano que vem. Nós estamos tentando incorporar na ISP, de consequência, a 138 países, a defesa do Estado Social de Direito. Graças a Deus, a gente fala sobre isso. Existe uma adesão, parece que está todo mundo esperando ansiosamente por alguma coisa, porque o movimento sindical está perdido, está batendo cabeça. Sexta-feira agora, eu recebi a visita da CLATEE, muitos aqui conhecem, participam, Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Estatais, que vai fazer o seu congresso o ano que vem em Cartagena, na Colômbia. Já convencemos, vai ser o tema do congresso, o Estado Social de Direito. Então, nós estamos conseguindo construir as bases necessárias para dar viabilidade a esse modelo de organização da sociedade. Isso dando resposta àquela questão de que todos os modelos são feitos sem a participação do mundo social. Não estou nem falando do movimento sindical. Agora, o movimento sindical está querendo puxar o mundo social para participar da formulação de novos modelos. Por quê? Porque, agora já estou encaminhando, inclusive, para finalizar, chegar na questão brasileira, porque o capitalismo sempre se reinventa. Cada crise do capitalismo, desde 1929, vem aquela bobagem que o capitalismo morreu. O capitalismo não morre, gente. Ele leva um tombo e como ele se reergue sozinho, se reorganiza sozinho, cada vez ele vem mais voraz. Ele vem pior do que era. Nós que começamos lá atrás falando mal do liberalismo, hoje estamos falando mal do neoliberalismo. E agora, lembrem bem, hein? Com o fim da Guerra Fria, em 1976, na década de 70 por ali, houve uma conferência em Washington, chamada Conferência de Washington, onde ali se chegou a pregar até aquele Albert Fukuyama, me parece, aquele Francis Fukuyama, é um Nisei americano, que pregou o fim
o fim da história. Ou seja, ele disse com isso, quis dizer com isso, que a sociedade atingiu o seu ponto máximo de crescimento socioeconômico com a vitória definitiva do capitalismo sobre o socialismo. Estava tão errado que até hoje nós estamos aqui discutindo isso. Por exemplo, a crise de 2008, e esse é o parâmetro do momento, em que, mais uma vez, foi a primeira crise realmente global do capitalismo, porque agora, como o capitalismo é global, realmente global e funciona em tempo real, foi a crise mundial. A primeira crise que abateu os Estados Unidos, por exemplo. Nós vimos os Estados Unidos, não sei se vocês sabem, estatizando fábrica de carro e estatizando banco. Os Estados Unidos estatizou a Chevrolet e a Chrysler. E vem dizer aqui que nós não podemos socorrer nossas empresas, que não podemos, enfim, interferir no pois. É isso. Exatamente. Exatamente, é isso. Pronto. Exatamente. É isso. Porque o projeto é que quando nós chegarmos no grupo B, como é que nós vamos executar, por exemplo, a política educacional? Como é que nós vamos desenvolver uma política social de direitos do homem? Uma política econômica, uma política econômica. Seria interessante discutir humildemente, viu? Talvez eu esteja equivocado, mas foi assim que eu vejo. João, eu sei, respeitando, claro, o direito de você ir, mas eu estava insistindo tanto em você ficar, porque exatamente nós estamos tentando te seduzir. Não, eu achei fantástico, achei lindo. Tudo isso precisa de você. Você, com a credibilidade que você tem, com a capilaridade que você tem no movimento sindical, você precisa cair para dentro. Era por isso que eu estava insistindo tanto em você ficar, mas respeitamos vamos dar uma ligadinha, quer que mande buscar ela, ou deixa ela também? Eu gostaria de ver. Eu achei fantástico. Rodou, Playboy. Então me dê só mais 10 minutos. Tá. Então me dê só mais 10 minutos, que aqui agora eu vou tentar abrir um novo ciclo. Mais 10 minutos. É que aí, como eu disse, nós estávamos lá no começo combatendo o liberalismo romântico. Hoje eu chego a soar romântico, aquele do Adam Smith, né? E lá não tem almoço de graça, não sei o quê. Hoje, a partir do consenso de Washington, estamos combatendo ferozmente, durante todo esse tempo, o neoliberalismo, que é o liberalismo piorado. Esse neo aí é neo de mal, é um novo mais malvado. Porém, agora, Erledes, nós estamos na iminência, já está acontecendo a nova fase do liberalismo, que é o ultraliberalismo. Ultraliberalismo. E está acontecendo agora, e é por isso que eu estou dizendo que nós temos que ter um novo ciclo de enfrentamento. Resultado, por exemplo, da própria crise de 2008, o que está ocorrendo? Ao se reinventar o capitalismo, ele descobriu, e eu participei de uma conferência lá na OIT, que já há algum tempo dizia que a onda de globalização não tinha satisfeito os mercados, porque ela criou um grande mercado consumidor, mas não criou o consumidor. Ela criou um grande mercado de consumo, mas não criou o consumidor, porque ela explorava tanto, concentrava tanto, que não tinha suficientes consumidores para aquele mercado de consumo. Exatamente.
Exatamente. Então, fruto de tudo isso, o que está acontecendo, o rearranjo que está acontecendo no mundo? É que hoje, que nós estamos discutindo aqui terceirização, privatização, está vindo uma onda, está acontecendo infinitamente pior, que são os novos tratados internacionais. Você falou, né? Esse é o novo rearranjo que traz para nós o ultraliberalismo. Vou falar de 2 tratados, na verdade são 4. Como nós não temos tempo, vou falar de 2 bem rapidamente. Um chama-se Tratado Transpacífico, a sigla TTP. Isso, em resumo, para falar de forma bem resumida, foi um tratado liderado pelos Estados Unidos de um lado e o Japão do outro, que cria novas regras comerciais, que cria uma legislação internacional de relações de trabalho, que cria um novo, por assim dizer, entre aspas, poder judiciário internacional, que todas as relações, e cria comércios tarifários, acordos tarifários diretamente país a país, e os Estados Unidos começou, e com o Japão, e hoje são mais 10 países. Depois eu tenho uma cartilhinha, me lembro depois, eu quero publicar urgente, os 10 pecados do TTP. 8 pecados, desculpa, são 8 causas para você combater. E isso já está, só não aconteceu porque agora, com a eleição dos Estados Unidos, por alguma coincidência, tanto a Hillary Clinton quanto como é que chama lá, o doidão? Donald Trump, os dois falaram mal do TTP. Mas falaram mal e muita gente bateu pau. Agora acabou. Não, porque eles estão achando pouco. Eles acham que a oportunidade dá para matar a cobra de uma vez. Mas vou falar sobre tudo. Esse é um acordo, inclusive, pouquíssimo conhecido do movimento sindical. Pouquíssimo conhecido do Congresso Nacional. Mas pior que esse é um acordo chamado TISA. TISA é a sigla TISA. Mais ou menos em livre tradução do analfabeto, é uma tradução do inglês para assim, Tratado Internacional de Contratação de Serviços. Contratação de serviços. Esse é diretamente em cima do setor público. O que ele diz? Primeiro, são acordos secretos, que têm que permanecer secretos por 30 anos, que não podem ser revogados, que não passa pelo parlamento, não passa pela Câmara, nem pelo Senado, até porque ele é secreto. E que, aderiu-se, é um mero termo de adesão ao Tratado Internacional. Se você aderiu, qualquer mudança posterior feita no tratado, automaticamente você aderiu à mudança. Então, é um acordo que retira, inclusive, a soberania nacional. Mas sabe qual que é a questão? O fundamento, o propósito desse é que as companhias multinacionais contratem serviços, façam contrato de serviço diretamente com o município. Ela chega aqui na minha querida Camamu, viu? Eu fui lá. Chega lá e faz um contrato de contratação de serviço, ou seja, de terceirização, essa é a palavra, diretamente com a prefeitura, não passa pela Câmara, é secreto, não pode ser revogado, e qualquer coisa que piorar no Tratado Internacional, automaticamente piora aqui. E isso já está em marcha. Aqui na América Latina, o Chile já assinou e está desesperado para destratar e não consegue. A Argentina já assinou e está desesperada para destratar. Ela estava na Cristina Kirchner, mas esse agora é favorável. O Uruguai contratou, mas já formalizou o pedido de distrato, não foi aceito, não sei o que vai virar. E o Brasil, gente, nós estamos agora, foi eleito um ministro de Relações Exterior, chamado José Serra, exclusivamente para assinar esse tratado. Exclusivamente. O Brasil está na bica de assinar. Eu fui fazer essa denúncia lá no Congresso Nacional. Nenhum parlamentar do Congresso Nacional sabe o que é isso. Sabe o que é TISA? Gente, é de tremer. É algo que vai fazer terra arrasada do serviço público brasileiro.
Então, aí eu vou chegar agora, porque agora só tem 10 minutos, o porquê, o que está atrás do PLP 257 e, sobretudo, da PEC 241. É preparar o Brasil para assinar esse acordo. Porque eles não assinam o acordo de qualquer forma, não, Nilton. Primeiro, o Brasil, os países têm que fazer o que eles chamam de asepsia para ter condições favoráveis de assinar o tratado. É isso que está induzindo. Por que que a presidente Dilma, mesmo com o radicalismo socialista dela, ela que apresentou esse projeto, uma semana antes, ela apresentou para tentar se salvar. Tentar se salvar, falou, não, agora eu apresento isso aqui, agrado o mercado e eles me salvam. É nada, penso como se o mercado tivesse coração. Então, gente, vou falar ligeiramente sobre o PLP 257 e sobre a PEC 241, dentro desse contexto, que ele está sendo empurrado, ele está sendo exigido pelo mercado internacional. Quem capitaneia todas essas mudanças é a Organização Mundial do Comércio, que é quem manda no mundo. É a Organização Mundial do Comércio quem manda no mundo, eu repito. Então, o que é o PLP 257? É um dos projetos mais eivados de covardia, de sacanagem. Porque ele tem duas coisas distintas. Uma é a renegociação da dívida dos Estados. E nós somos favoráveis. Nós, servidores públicos, sobretudo, temos a obrigação de ajudar a sanear as finanças públicas. É uma dívida, só que nós não defendemos simplesmente pagar aquela dívida. Esse é um problema. Aquela dívida é uma dívida imoral, ilegal, ela não existe. Essa dívida dos Estados, impagável, é porque o governo da União tem comportamento de rentista sobre os Estados e municípios. Tem comportamento de agiota sobre Estados e municípios. Vou dar um exemplo. Eu pego o exemplo do Rio Grande do Sul, que eu sei os números tudo de cor. Mas em todo lugar é mais ou menos a mesma coisa, exceto Norte e Nordeste, eu vou falar, e Centro-Oeste, eu vou falar a vantagem disso aí. É que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele pegou emprestado do governo federal 9 bilhões e 700 milhões. Já pagou 23, deve 68, e a projeção que quando ele pagar o 68 vai estar devendo 150 bilhões. Uai, então a primeira coisa que nós exigimos é a auditoria dessa dívida, inclusive saber o que eles fizeram com essa fortuna de dinheiro. Então uma coisa é a negociação da dívida dos Estados, que nós somos favoráveis, até porque se fizer auditoria, tem Estado que vai ser credor do governo central, em vez de devedor. Qual que é o problema? Aproveitar a oportunidade para debitar toda essa conta em cima do funcionário público. O que tem a ver dívida do Estado com servidor público? Debitar tudo, congelando 2 anos, salário por 2 anos, mudando a lei de responsabilidade fiscal, e esse é um dos aspectos mais nefastos que aquela lei propôs, que é considerar como despesa de pessoal todo o dinheiro que é gasto com terceirização, com concessão de serviço, com os convênios que faz com ONG, com organização social, tudo aquilo vai ser considerado gasto pessoal para efeito do limite, aquele limite prudencial de gasto com pessoal estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. É uma lei, inclusive, que ali, mais uma vez, por que eu lhes digo que ela tem tudo a ver com o Tratado TISA e TPP? Olhem as entrelinhas. Ela torna o Brasil uma espécie de seguradora de investimentos nacionais e internacionais. O capital que está lá naquela lei, no PL 257, mas a gente fica olhando só a isca, não vê o anzol. Nós ficamos olhando só o negócio do congelamento, mas ali, qualquer capital, inclusive estrangeiro que investir no Brasil, ele tem a garantia de um certo nível de remuneração. Agora, o capital especulativo, além de ser livre de impostos, ele ainda é sem risco. Pior ainda em relação ao mercado financeiro interno, está ali escrito, naquela lei, no PL 257, que toda sobra de dinheiro dos bancos será remunerado pelo Banco Central. O que quer dizer? Hoje já se cobra o maior juro do mundo. Nós pagamos juros de 100 e tantos % ao ano. A taxa Selic é 14% ao ano. O limite constitucional é 12%. Nós estamos pagando, por exemplo, cartão de crédito paga 400% ao ano. Pois não.
Pois é. O que você está falando aí só ilustra a gravidade do problema. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco sobre os estados nordestinos dentro desse contexto. O que os governadores estão fazendo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, etc., e outros, na verdade, é uma forma de pressionar o Congresso para aprovar o PL 257. Eles estão sinalizando, estão atrasando salários, estão parcelando salários, mas isto é uma forma porque os governadores do Sul e Sudeste têm o compromisso de aprovar esse PL 257. O que é que nós temos? O que é que o Estado daqui tem que fazer? O que fez Rio Grande do Sul, Santa Catarina e ao Supremo Tribunal Federal, que está estendendo as liminares para todos os estados que protocolam. Qual que é a questão? É que o PL 257, se aprovado, quem aderir não pode entrar no Supremo contra a própria dívida. É todo um embaraço. E agora eu vou dizer uma coisa, para resumir mais ainda. O PL 257, ele saiu do Palácio do Planalto, lá do governo Dilma, com 36 páginas de pura maldade. Ali eram 6 páginas de renegociação da dívida dos Estados e todas as outras só de sacanagem. Contra o serviço público, contra o Estado brasileiro e, sobretudo, contra os servidores públicos. Nesses quase um mês de pressão, lotando, sitiamos o Congresso Nacional, nós já reduzimos ele a 8 páginas. Mas ela tem muita maldade. Ainda está lá implícito, nós retiramos explicitamente, mas está implicitamente o congelamento de salários. Nós tivemos um grande aliado, e foi por isso que nós estamos conseguindo fazer o governo ceder. Muita gente está vibrando que o governo está cedendo por causa da nossa pressão. Não é não. Nós adquirimos um setor aliado de última hora, que são os governadores do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Por quê? Esse PL 257, dessa forma que ele está pegando os servidores públicos, aproveitando a renegociação da dívida dos estados para precarizar o serviço ao servidor público, é para resolver o problema de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. São Paulo deve, acho que 222 bilhões de reais. Que é de 500 bilhões. O total é 500 bilhões da dívida. Só São Paulo deve mais de 200. Se você juntar ali o Sul e o Sudeste, eles devem cerca de 80% da dívida pública é daqueles estados, do Sul e do Sudeste. O que eles fizeram? Além de dividir com os servidores públicos, resolveram dividir com os estados do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Então foi criada uma frente de governadores do Norte e do Nordeste que resolveram não aprovar. Não temos nada a ver com isso, não. Tem estado aqui que, inclusive, por exemplo, o estado de Alagoas deve 500 milhões de reais. É um trocadinho de comprar balinha para um estado. Então, com isso, nós conseguimos, inclusive, segurar esses 2 meses. Já retiramos grande parte da maldade. Hoje está voltando os últimos destaques, que eu acho que nós vamos perder, viu, Lineu? Porque esse jogo já está jogado lá. E pior do que isso, pior do que o 257, é a PEC 241.
que constitucionaliza tudo isso que está no projeto de lei, com um detalhe. O PLP está congelando despesas públicas, congelando explicitamente salário, mas limitando as despesas públicas por 2 anos. A PEC é por 20 anos. Porque ela cria um limite de gasto do Estado que é impossível haver qualquer tipo de expansão. O próprio crescimento vegetativo da folha vai alcançar todos os limites. Não vai ter como ter investimento nenhum para a saúde, para a educação, para tudo, para toda e qualquer política pública. Qual que é a questão? É que nós estamos sendo preparados para aderir ao acordo TISA e ao acordo TTP. Qual que é a proposta, então? Nós estamos num momento que o movimento sindical está totalmente perdido. O movimento sindical levou um contragolpe com o fato do PT ir para o poder, que nós estamos pagando caro. É claro que a CUT e por algum tempo vai continuar sendo a maior central do Brasil, a maior em números. Qual que foi o problema? Com a eleição do PT, a CUT, seus melhores quadros, ou foi para o governo ou foi para o parlamento. E esvaziou a central sindical. Por quê? Porque não precisava da central sindical. O próprio governo fazia as pautas, o próprio governo chamava eles somente para dar legitimidade, para dizer que foi negociado com trabalhadores, etc, etc. Agora, capitaneado pela CUT, o movimento sindical, as centrais sindicais está sem discurso, sem poder de reação, sem saber, sem defesa. E esse é outro problema que nós estamos resgatando agora. O Neu está participando conosco dessa dívida. O movimento sindical cometeu um erro quase suicida, que foi renunciar. O movimento sindical de base, os sindicatos, federações e confederação, o chamado sistema confederativo, renunciar ao seu dever legal, ao seu dever legítimo de representar os trabalhadores, de ter a representação sindical dos trabalhadores. Centrais sindicais eram para ser coordenações políticas de grupos de sindicatos que tivessem alguma afinidade político-partidária, religiosa, sei lá. Só que nós transferimos para as centrais não apenas o chamado diálogo social, mas a representação sindical. Hoje o movimento sindical de base não tem mais acesso às instituições, sobretudo às instituições de interesse geral, que é o governo central, o Congresso Nacional, só negocia com as centrais, e as centrais agora não têm o que fazer. Centrais hoje são meras correias de transmissão de alguns partidos políticos. E com isso o movimento sindical foi a reboque. Perdeu. Então nós estamos nesse difícil momento que tem um vácuo de representação sindical. Nesse vácuo está entrando muita organização, principalmente a CSPB. A CSPB hoje é a maior referência do setor público no governo central, no Congresso Nacional. Não há uma pauta que não passe pela CSPB. Não há uma pauta. Para vocês terem ideia, quando assumiu o governo Temer, a única confederação que o ministro do Trabalho foi pessoalmente foi na CSPB. Passou a tarde lá. A única. Pedir socorro, pedir ajuda. Tá, nós sabemos que vocês... Porque a CSPB é base formal de 4 centrais sindicais. Nós temos 6, nós somos base formal de 4. Não somos base formal da CSPB, mas todo o sindicato de servidores públicos da CSPB também está na CSPB. São dirigentes da CSPB. Então, nós, por estratégia, resolvemos isolar o setor público nas centrais sindicais do resto da central sindical, que quer fazer a política, que quer cuidar de mandato, etc. No setor público, nós nos reunimos. Inclusive, a semana passada, todas as centrais, não sei se você foi, Luiz, reuniu lá na CSPB. Lá é a sede, a CUT, todo mundo se reúne lá. Para criarmos uma reação. E aí que eu quero conectar a terceira fase do Estado Social de Direito. Nós, a CSPB, puxou o assunto, e nós vamos procurar investir muito, para ter essa reação, para ter esse restart, esse ligar de novo o motor do movimento sindical de base. Nós vamos tentar construir a primeira greve geral no Brasil de servidores públicos. Ela é necessária por várias coisas. Primeiro, pela pauta que está aí, mas, sobretudo, para reorganizar o sindicalismo no setor público, para construir unidade de ação do
o sindicalismo, ao menos no setor público, para que o setor público puxe o sindicalismo em geral. E, para isso, o primeiro ato, nós vamos fazer uma concentração em Brasília, no dia 11, 12 e 13, agora de setembro. Vamos acampar em frente ao Congresso Nacional. Estou percorrendo o máximo de estado que eu posso. A semana passada fui em 3 estados. A semana que vem ainda vou mais algum, enquanto der tempo, para mobilizar para este acampamento, para mobilizar para essa concentração. O governo, o Congresso Nacional, eles apostaram que nós não temos poder de reação e vão se dar mal. Mesmo nas situações difíceis, precárias de financiamento, etc., nós já temos mais ou menos segurança que em torno de 10 mil pessoas vão estar lá. E é isso, Nilton, que eu estou aqui também nesse momento fazendo essa mobilização. Assim como foi dito pelo professor João Brito, de que é um pecado, ele não usou essa palavra, mas eu vou usar, é um pecado mortal uma entidade ter dinheiro e não aplicar na educação de seus membros. Eu vou dizer, é um pecado mortal as entidades não investirem, não gastar sua energia, não gastar o máximo que puder gastar mobilizando para esse momento. Esse momento é crucial. O que está em questão é o serviço público brasileiro. Esses dois PLP, esse PLP e essa PEC, ela vai aniquilar o serviço público brasileiro. Porque ao não crescer, ao congelar salário, vai precarizar ainda mais um serviço que já é precário. Nós não temos nem quantidade nem qualidade de serviço público no Brasil. É um dos países que tem o menor índice de serviço público, de trabalhador no serviço público no mundo. Os países nórdicos têm em torno de 16%, 17% da força de trabalho economicamente ativa, trabalhando no setor público. A média da Europa está acima de 10%. A média aqui, na América do Sul, é de 7%. A Argentina é 9%, por exemplo. O Brasil tem menos de 4%. Ou menos de 5%. Tem 4%? Pois não. No campo da Previdência Social, por exemplo, todos os estados do Brasil são obrigados a criar um setor de Previdência Social do Estado. Todos os estados do Brasil, e eu cito agora o Rio Grande do Norte, que tinha na Previdência Social aplicado 2.300.000. O governo estadual começou a pedir emprestado e hoje só resta 300.000. E aí entra o servidor público do qual minha mulher faz parte, corre o risco de não ter dinheiro para pagar a sua aposentadoria que ela já recolheu. E nós não estamos atuando em cima disso. Nós estamos relegando a um plano secundário. Quando eu falei em educação, e aí complemento, porque quero parabenizar você, Erledes, porque falou em educação. A educação no Brasil era elitista. Eu também fui do partido. E estudei, porque eu fui para um colégio de franciscano, porque minha família era pobre, era miserável. Né? Eu fui para lá para estudar. Era elitista. E o que a elite, a burguesia no Brasil fez? Destruiu a proposta educacional do Estado. E quando o filho do trabalhador chegou lá, gerou isso que está ocorrendo agora. Promoção sem avaliação, sem teste, sem prova, sem PN. PN não é fórmula química, é porra nenhuma. Né? O caboclo faz o primeiro ano e é aprovado, faz o segundo ano e é aprovado. Eu contei aqui, por isso que eu contei aquela história de que minha mulher reprovou um aluno e o pai foi lá e botou um revólver na cabeça dela. E ela teve que passar o aluno. Né? Aí tem médico que está confundindo tripa com pênis, tem médico que está confundindo muito mais coisas, advogados chamando juiz de meretriz, porque as universidades estão soltando isso. E é isso que gera a burguesia. Dominou a educação e, quando destruiu a educação do Estado, colocou os filhos na educação particular. E nós continuamos esse rodízio. E aí entra aquilo, e eu quero parabenizar e quase finalizar a você, Erledes, falar de educação. Sem educação a gente não avança. Você está falando alguns temas aí
fantásticos, fabulosos, e sem nenhum demérito do pessoal aqui. Isso seria interessante se a gente pudesse deixar enraizado como semente para eles levarem uma reflexão. Tudo bem. Falei que a gente ia seduzir o cabra, você viu, né? Bem, Lineu, se der mais de 5 minutos, você me fala. Mas deduz dos 5 minutos usar parte. 2 minutos. Não é só, primeiro, sobre a Previdência, né, do Estado, final do governo Anastasia, 2014, eles pegaram todo o dinheiro, que eram 3 bilhões e 600 milhões, jogaram no caixa do Estado para pagar dívidas. Então, em Minas fizeram isso. Mas eu estava querendo comentar com você o seguinte: dia 22, 23 e 24 vai acontecer em João Pessoa, Congresso da FASDERBRA. Na realidade, o Congresso da FASDERBRA é dia 22 e 23. Que no dia 24, que é de novembro, que é uma quinta-feira, vai acontecer o 7º encontro da COSUTRAVE, que é a Confederação Internacional que nós estamos criando aí, né? Então já vai ser o 7º encontro. Esse ano já aconteceu um no Chile, vai acontecer outro na Argentina agora em outubro. E eu acho que seria muito interessante, porque participam desse encontro chilenos, argentinos, uruguaios e brasileiros, todos da categoria de trabalhadores públicos rodoviários. Então, acho que seria muito interessante se você pudesse fazer essa palestra para a gente sobre o Estado Social de Direito. Eu acho que eles teriam muito interesse nisso, porque nenhum deles também estão satisfeitos com o governo, não estão satisfeitos com o sistema de governo. Então, está convidado, queria que você olhasse na agenda com muito carinho. Vai ser no dia 24, na realidade, o encontro, o internacional vai ser no dia 24. Seria muito interessante que você... Muito obrigado, irei com todo prazer, além da obrigação, viu? Tem a obrigação de ir, mas além da obrigação, irei com muito prazer. Bom, não, é porque eu vou fazer, agora é 5 minutos, é porque eu vou fazer a proposta do que será o terceiro ciclo. Bem, gente, como eu disse, ainda tem a questão da Previdência. Eu falei que era o PLP 257, PEC 41 e a reforma da Previdência. Esse é um tema mais conhecido de todos. Mas o governo está vindo com uma reforma da Previdência que faz terra arrasada. Vai acabar com a Previdência Pública. Sabe por quê? A Previdência brasileira é uma das maiores fontes de poupança do mundo. Ela gera 400 bilhões de dólares por ano. Não é deficitário, nós já provamos, ao contrário, é superavitário, já cansamos de provar isso aí, tem palestra específica para provar isso aí. O que o sistema financeiro está obrigando o governo a fazer? E devagarzinho, mas de uma maneira relativamente acelerada, né, para a Previdência a gente discute de século em século, o setor financeiro nacional, aliado às grandes seguradoras internacionais, está obrigando o governo a acabar com a Previdência Pública para que todo mundo ir para a Previdência Privada. São 400 bilhões de dólares por ano. Por isso é pena que o Hélio não está aqui ainda. Ali está explícito agora o fim da paridade, que foi um direito constitucional que nós adquirimos. Então, gente, todo esse conjunto de coisas aí é que eu quero dizer que vai ser o combustível para a greve geral. Nós estamos apostando muito e vamos construí-la. Essa greve geral começa a ser construída agora nessa concentração do dia 11, 12 e 13. E, ao final, onde é que entra o Estado Social de Direito em tudo isso? No terceiro ciclo. Nós temos que aproveitar tudo isso e fazer uma proposta concreta. Eu vou propor que o próximo congresso da CSPB, que é o ano que vem, e ver se colocamos para todas as federações, para todo o movimento sindical brasileiro, para as centrais sindicais nas quais atuamos, de defender uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política. Ou reforma política e mais alguns capítulos. Nós não podemos abrir tudo porque nós não temos correlação de força suficiente, senão muitos direitos e garantias vão embora. Onde é que nós podemos interferir no modelo de Estado? É na Constituição. Então, eu acho que esse próximo ciclo tem que ser propositivo.
vamos criar o nosso próprio, vamos escrever, por isso que eu estou precisando de todos os intelectuais dos quais nós dispomos, pelo preço que nós damos conta de pagar, né? Ou seja, nada. para nos ajudar a construir essa proposta de modelo do Estado que queremos. A proposta, nós temos que fazer o modelo econômico, o modelo educacional, o modelo ambiental, o modelo cultural, enfim, nós temos que ter algo concreto. Infelizmente você não estava aqui, Lineu, que eu estava dizendo que qual que para mim tem que ser o próximo ciclo do Estado Social de Direito? Ser propositivo, defender, fazer pauta de todos os nossos congressos, das entidades internacionais que nós participamos na região, e no caso aqui do Brasil especificamente, de propor uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política. Porque a reforma política é a mãe de todas as reformas. Pois não, à vontade, é porque eu achei que você ia embora. Eu esqueci que você... Então, gente, já agora terminando, é o conjunto de ações passadas, presentes e futuras com as quais, as ferramentas com as quais nós queremos construir o Estado social e democrático de direito. É um momento que parece ruim para ter sonhos desse tamanho. É ruim para exercitar a utopia, mas eu acho que é o mais apropriado. Você exerce a utopia não é quando você está deitado na praia, com uma caipirosca, a caipirosca de pitanga, né, ao lado. Não é, esse não é o melhor momento para você ter utopia. O melhor momento é quando você precisa alcançar o horizonte. É quando você precisa se mover, como disse o poeta. Então, aquele momento de extremo conforto que nós merecemos, mas infelizmente não vivemos, não é o melhor momento. O melhor momento é esse, é o momento de agonia. Hoje nós falamos quase que só de coisas ruins aqui. Era muito propício para estarmos todos, inclusive, pessimistas. Mas a única coisa que nós não podemos, e agora que eu estou encerrando mesmo, não podemos ser pessimistas nesse momento. Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a coragem. Nós não podemos deixar de acreditar. Nós precisamos nos revoltar, porque nós estamos falando aqui, talvez, de uma espécie de revolução que nós temos que construir. Não essa revolução de matar pessoas, tal, etc. Só as necessárias, viu? Então, nós temos que nos revoltar, temos que nos indignarmos. Temos que parar com a luta fratricida do movimento sindical. O movimento sindical está se autodestruindo e é mais uma praga trazida pelas centrais sindicais. Hoje, o movimento sindical está sendo engolido pelo esse espírito de Estado policial que existe no Brasil. Todo e qualquer sindicalista quer chamar o Ministério Público para ir para dentro do Ministério da sua entidade e não sabe que isso aí está desmoralizando o sistema. Está criando todas as motivações que o outro lado quer para acabar com a nossa fonte de custeio. É nos desmoralizando, porque se não desmoralizar, não conseguem fazer. Então, tem momentos de muita reflexão que tem que acontecer entre nós. Eu sou otimista. Eu sou otimista porque eu acho que precisa, e basta, Nilton, a gente trabalhar bastante. Onde a gente vai, como uma espécie de pastor, pregando essas necessidades de mudanças, pregando a possibilidade de conduzirmos nossos próprios destinos. E esse é o grande problema nosso, nós nunca conduzimos o nosso destino. Estou falando em nível mundial, o mundo do trabalho nunca conduziu. Esse é o momento propício. Sou otimista porque conheço a base que nós militamos. Conheço a criatividade do brasileiro e conheço, sobretudo, a qualidade, quase que seletiva, e aqui não vai nenhum preconceito, dos servidores públicos em relação a outras categorias, por um motivo simples, porque nós temos necessariamente que ter um nível de formação didática um pouco acima, nós passamos por concurso público, etc, etc. Só que isso nos dá mais responsabilidade. Por que nós estamos, talvez, puxando o movimento sindical de servidores públicos, e até isso influencia no movimento dos trabalhadores em geral? Porque nós estamos assumindo essa responsabilidade de, por ter mais acesso ao conhecimento, mais proximidade com o poder, mais capacidade de pressionar os poderes,
é que o movimento sindical dos servidores públicos tem que assumir essa bandeira. A bandeira é essa: construir o Estado Social de Direito, entrando no seu terceiro ciclo, que é o ciclo propositivo, para sairmos desses mais de 15 anos que estamos estudando, tal, identificando. Tudo foi necessário para que fosse consistente, mas agora é hora de agir, é hora de propor, é hora de esparramar pelo mundo afora a nossa proposta. Pois não. Você está vendo eu falando? Eu estava falando da criatividade de nós e a vantagem de termos um bom nível de qualificação sindical. É isso. As ideias surgem. Nós estamos aqui nos reunirmos mais, estamos mais juntos para compartilhar nossa coragem, compartilhar nosso calor, porque a coragem de um só está ficando difícil. Então, o monstro está grande demais para enfrentar. Então, eu encerro, gente, dizendo que nós estamos num momento de crise. Nós estamos vivendo o chamado mãe de todas as crises aqui no país, que é onde todos os fatores se conjugam para fomentar a crise. Uma crise política sem precedentes, eu não vivi nenhuma outra. A crise econômica seríssima, uma crise moral, uma crise ética e, sobretudo, uma crise institucional. O Brasil está no caos institucional. São os vários poderes, poder executivo, poder legislativo, o TCU, alguém falou no quarto poder aí, que é a Rede Globo, o Ministério Público, todo mundo decidindo para ver quem manda no Brasil e ninguém manda. Então, que vamos aproveitar todo esse momento de crise para fazer da crise uma oportunidade de, finalmente, os trabalhadores brasileiros, mesmo que seja necessária a liderança do setor público, construirmos o nosso próprio caminho, tomar em nossas mãos nosso próprio destino. E, ao final, mesmo que não seja um projeto para nós mesmos viver, talvez não seja para mim, mas que o meu neto, pelo menos, cumpra o verdadeiro desígnio do homem aqui na Terra, que é ser feliz. Muito obrigado, viu, gente?